Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? Então vamos pro relato de hoje, que é este daqui. Não escolhi ser médium. Vamos lá. Olá, Ana, aqui é a Fulanilda. Tá boa, nega? Tudo bom? Bom, começando mais um relato na esperança de ser lido. Como os da Casa Mal-Assombrada, Pacto do Meu Pai com o Diabo, Entidade Bateu no Cachorro por Vingança e Judite, Judiação dos Maledite. Alguns majestosamente já lidos com expertise pela linda Ana, voz de veludo. E outros estão aí na geladeira do canal Assombrado. Calma lá, vamos indo por partes. Bom, o relato que vem a seguir, além de ser um teaser da minha traumática infância, também um pedido a pais e mães do que não fazer a crianças que, assim como eu e outras milhares nascidas na década de 70, 80 e 90, que eram vistos e rotulados como esquisitos, perturbados e malucos, porque nessas décadas passadas não era tão comum lidar com mediunidade e dons como lidamos hoje em dia. Bom, desde que comecei a seguir o seu canal, me deparo com homens e mulheres de 30 e mais de 30 anos que começam os seus relatos dizendo que desde pequenos sentem ou vivem o sobrenatural. E acreditem, os dessas décadas só souberam o que era mediunidade após a adolescência ou na fase adulta e por intervenção de terceiros, exceto as que já nasciam em lares espiritualistas, né, que são raras exceções. Segundo estatísticas feitas por DataEu, fonte Canal Assombrado, a cada 10 relatos, 6 começam com a famigerada frase "sou médium desde criança". E por incrível que pareça, a frase do meu relato começa assim: "Sou médium desde criança". Como tantos outros médiums, minha lucidez absoluta e memórias vívidas começam aos 5 anos de idade. Moravam minha família e eu na capital de São Paulo, em um barraco feito de madeira atrás do estádio de futebol, numa famosa favela conhecida pelo contraste das mansões do Morumbi e os barracos da comunidade. Por esse motivo, meus irmãos e eu sempre estávamos dentro do barraco e de frente para a TV quase sempre, como boas crianças que éramos. Ao chegar da escola, assistíamos Castelo Rá-Tim-Bum e era assim a loucura infantil dos anos 90. Ai, eu amava também. Eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, eu assistia Rá-Tim-Bum, depois assistia Castelo Rá-Tim-Bum, Doug, As Aventuras de Babar, Bigman, Anos Incríveis. Ah, tudo aquelas coisas que quem viveu nos anos 90 sabe, né? Amava TV Cultura. Mas vamos lá. Lembro-me de ter chegado da escola e assistíamos TV concentrados ali sem nem piscar, sentadinhos na beira da cama, visto que era um barraquinho muito humilde, sem móveis. E a mesma cama era a mesa do almoço. A cama? E a mesma cama era a mesa do almoço. O sofá para assistir TV, o birô? Eu não sei o que é birô. O birô de fazer lições de casa. Então as crianças sempre estavam ali. Ok, entendi. E a ordem era: meu irmão menor na ponta, minha irmã no meio e eu na outra ponta, de maneira que ficava de frente para a porta que dava acesso à cozinha. Passando por ela, daria de topo com a minha mãe de costas na pia, lugar esse que ela sempre estava. O barraco era apenas uma porta que entrava pela cozinha e um quarto com banheiro dentro, só. Éramos paupérrimos. Para qualquer pessoa entrar no barraco, passaria pela minha mãe e nós ouviríamos ela interagir. Não menos que de repente, plasma ao meu lado um senhor de pele negra, barbudo, chapelão imenso de palha e descalço. Como eu sei desses detalhes? Sabe quando você tem a sensação de que alguém te olha? Pois bem, essa foi a sensação. Quando me virei, eu congelei.
caçava a mão da minha irmã, tateando com a mão no colchão, sem tirar os olhos desse senhor. Porém, eu não achei nada. Foi aí que, em um ato de desespero e terror, tendo alguns segundos de raciocínio lógico de que eu não ouvia minha mãe conversar com ninguém, portanto, como havia um velho do meu lado? Ana, eu corri, eu berrei, eu gritei, eu me agarrei nas pernas da minha mãe aos prantos e dizia: tem um velho no quarto me olhando, tem um velho lá. Minha mãe não acreditou e, como não tínhamos janela nesse quarto e os meus irmãos negaram ter visto alguém, ela me bateu. E bateu, e bateu, e bateu tanto, como se aquela surra fizesse a aparição sumir para sempre. Os meus gritos de dor se misturavam ao tradicional não, mãe. O que chamou a atenção das pessoas da viela, em especial a de uma mulher, que morava lá no fim da vielinha, eu acho. Morava lá no fim da vielinha. Eu vou chamar aqui fantasiosamente de tia Vânia. A minha voz de criança chamou sua atenção, que apareceu na janelinha da cozinha e disse: mulher, o que é isso? Você vai matar essa menina de tanto bater. Minha mãe, uma nordestina muito racional e sem paciência, respondeu: essa menina vive cheia de pantinho, que é medo. Pantinho é medo. Essa menina vive cheia de pantinho, fala que vê gente, inventa que tem povo por perto, acorda de noite gritando, fala sozinha e vê coisa que fica agoniando minha cabeça com essas histórias. Deve estar com verme, pra viver assombrada assim. Tia Vânia, espírita da Umbanda, e isso só calculei décadas depois, ela adentrou o barraco e, como quem coloca um bicho assustado em segurança, me escondeu atrás dela e refutou. Essa menina não tá com verme. Não é doença isso. Ela é médium. Leva ela lá em casa pra eu benzer ela, que isso vai parar. Muito resistente, minha mãe, uma manhã após o café, disse pra eu descer lá na casa da tia Vânia que ela ia me benzer. Cheguei em seu barraco e sua estante da sala mais parecia um altar. Muitas imagens e cuidadosamente um pote de maionese vazio com arruda e água. Sentei de frente para ela, ela me pediu para não fechar os olhos, mas para que pensasse em coisas boas. Abrisse as palmas das mãos para cima, apoiadas nos joelhos. Ela benzia com um galinho de arruda e, ao fim, parou, olhando para mim, e acenava com a cabeça de modo positivo, como se respondesse a alguém que só ela via. Eu fiquei calma, porém confusa. Num minuto de silêncio, ela segurou os meus ombros franzinos e disse: minha filha, você está entre lá e cá. Vai ver muita coisa e ouvir, mas agora, nesse momento, você não está preparada. Ela continuou falando. Eu falei com o vô que apareceu para você. Ele é seu amigo. Não veio para lhe fazer mal, não. Ele sabe que você não tá pronta, então não vai lhe assustar quando quiser avisar que está por perto. Mas ele vai estar. Bom, eu levantei, fui embora para casa, contei tudo para minha mãe e ela só ouviu calada. Na semana seguinte, minha mãe fazia uma faxina no barraco e tirou uma cômoda do lugar. E eu achei um lugar perfeito para brincar atrás, fazendo de conta que era minha casinha. Nesse dia eu estava sozinha, não havia ido para a escola, pois nos anos 90 houve um surto de catapora e eu fui a premiada lá de casa. E estando eu atrás da cômoda, pedi água para minha mãe. Uma vez, 2 vezes e nada. Por fim eu gritei um pouco mais alto: mãe! Sentada de costas para quem vem, eu senti uma silhueta se aproximar e pensei: é minha mãe, né? Claro. Mas não era. Como estava sentada no chão, viro minha cabeça assim para trás, mirando nos pés da pessoa, e qual não foi a minha surpresa? Era apenas
eram pernas que calçavam um par de sapatos vermelhos. Para que eu saísse dali, só se eu passasse por dentro dessa mulher, que quando fiquei de pé, vi o que mais parecia uma dançarina de tango. Vestido vermelho, sapato vermelho e um coque com uma flor grande vermelha no cabelo. Ana, eu jurei. Eu juro, acho que eu dei um empurrão nela para passar. Mas não, ao passar por ela, acho que assim, eu jurei que eu ia conseguir dar um empurrão, que eu ia dar um empurrão nela para eu passar. Mas não, ao passar por ela, era só fumaça. Aos berros, eu saí pela viela da favela, gritando pela minha mãe, que estava tagarelando com uma vizinha ali próximo. Quando me viu, gritou para eu voltar, porque não poderia estar na rua com catapora. Mas eu disse que eu não ia voltar não, que tinha uma bruxa dentro de casa. Ela voltou, me rebocando pelo braço, disse que a bruxa que eu via era por assistir muito Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu mentia, né? Eu não entendi, Ana. Não, voltei aqui. Tá, peraí. Ela voltou me rebocando pelo braço, disse que a bruxa que eu vi era porque eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum e que eu mentia pra ela. E aí, Ana, a surra foi linda. Naquela mesma noite, acordei com a minha mãe chorando baixinho perto de mim. Quando abri os olhos, ela estava ali se desculpando, dizendo que não ia mais me bater, que ia acreditar em mim, que fez porque se irritou com os meus constantes sustos e gritos. E eu não entendi nada, voltei a dormir e ok, vida que segue. Naquelas idas e vindas de vizinhas à moda antiga, sabe? Que pelas janelas berravam desde um bom dia até quais as novidades. A tia Vânia, passando, a minha mãe gritou: Vânia, entra aqui pra eu te falar. Gente, era só uma cozinha e um quarto a casa, tá? Uma cozinha, um quarto e um banheiro ali, só isso. Não tinha como não ouvir. Então a minha mãe contou o ocorrido. Falou da surra que me deu e disse que à noite, em um sonho que ela não sabe se estava acordada ou dormindo, um senhor sentou-se à beira da cama dela e disse que o que eu vi foi realmente real e que eu não escolhi vir médium. Eu apenas precisava de tempo para saber lidar com tudo isso e que ela precisava ter paciência porque outros filhos dela viriam igualmente a mim. E isso explica porque mais 2 dos meus irmãos, que ao todo são 5, têm a mediunidade até mais aflorada do que eu. E a tia Vânia arremata a conversa dizendo: esse velho é o mentor dela, que ela viu quando você não acreditou e a espancou. A caminhada dela vai ser longa, mas ela não tá sozinha. A mulher que apareceu pode ser mais alguém da espiritualidade que sente afinidade por ela e também queira acompanhá-la, e aos poucos estão se apresentando. Ela não tem condições de lidar com tudo isso agora. Por isso eu vou pedir para a espiritualidade esperar uns 7 anos do tempo da Terra, para que ela esteja pronta. Quando estiver um pouco mais velha, para que ela esteja pronta quando ela estiver um pouco mais velha, né? E eu farei isso ainda hoje. Ok. Conta minha mãe, depois de adolescente, que de fato as coisas se acalmaram. Até os meus 12 anos. Tempo exato de 7 anos de trégua que me foi concedido. Ana e Assombrados, olha, daria um livro imenso com todos os ocorridos sobrenaturais dos 12 até os meus dias de hoje, 39 anos. A minha mãe hoje é pastora, missionária. Meus irmãos e eu nos convertemos ao evangelho desde a adolescência, porém a doutrina não nos poupou de viver o sobrenatural. Os dons mediúnicos entre os evangélicos levam outros nomes apenas. A minha irmã é clarividente. Dizem na igreja que é o dom da visão. O meu irmão tem vidências e o chamam de profeta, pois o que diz de fato acontece. Eu tenho clareaudiência e clarividência, a tal chamada revelações.
Embora no meu caso, a galera do plano espiritual é bem sinestésica comigo. Eu sinto os toques, as sensações, desdobro a outros lugares, nestas e em outras dimensões. Eu sinto cheiros, etc, etc. Cremos no Senhor Jesus e temos provas reais que o que nos divide é um véu muito fino entre o físico e o espiritual. Passamos pelo que os evangélicos chamam de batalha espiritual, porque contemplamos com os nossos olhos o que muitos não podem ver, e isso não é mérito. O kardecismo atesta que médiuns são espíritos muito endividados, que precisam trabalhar do lado de cá, e seus receptores estão ativos para ajudar os que transitam dos dois lados. Eu também acredito que estamos aqui para servir, embora a carga maior é saber lidar com tais trabalhos sem enlouquecer. Sorte de quem está chegando agora nessa terra. Muitas vezes, filhos dos médiuns das décadas citadas antes, e estes já chegam em lares quase prontos para lidar com isso. Que é o caso do meu filho mais novo, mas isso é um outro relato. Então, Ana, é isso. Um relato enorme. Imagina, não é enorme não. Mas tão real quanto a vida depois da vida. Tem até um livro com esse nome, A Vida Depois da Vida. Porque nada acaba depois que aqui acaba, né? Nada acaba depois que aqui acaba. Independente de religião, o plano espiritual existe e é real. Há muitas camadas, muitas regiões, se assim não fosse o próprio... há muitas camadas, muitas regiões. Se assim não fosse, o próprio Cristo não citaria, ou que disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Tenham paciência com a nova geração de médiuns que estão chegando por aí, ok? Essas crianças têm uma missão enorme na atual transição que passa este orbe. Por isso, chegam através de genitores com bagagem igualmente afloradas espiritualmente. Beijos, Nilda, Fulanilda. Um beijo para você, muito obrigada. E acho muito importante esse seu relato, né? Essa troca de experiência de vida. Quanto mais lá atrás, menos informação se tinha, né, a respeito disso. E não se entendia. Então, assim como, vamos dizer, hoje a gente entende que uma criança pode ter dislexia ou algo do tipo, alguma dificuldade de aprendizado, lá atrás era tido como burra, preguiçosa, taxada com isso, sabe? Então, hoje a gente já sabe que tem que ter uma abordagem diferente, que ela é capaz, é só... né, de uma forma diferente que você tem que lidar. Então, na mediunidade é a mesma coisa. Quantas crianças não apanharam por falarem que a criança está mentindo, que delira, que não sei o que lá, e na verdade ela era médium, né? E achei bem interessante ela falar que, assim, a mediunidade vem, e não importa que religião você tá, só muda o nome. Na igreja, a pessoa tem o dom da profecia, o dom das visões, mas na verdade ela é uma médium que tá vendo ali, né, é clarividente, tem sonhos premonitórios, essas coisas, né. E sim, a gente, é muito bom que hoje a gente tem toda essa informação, né, na palma da mão, na telinha, no YouTube, no celular, enfim, para saber que essas coisas existem. E pra gente tentar entender e tentar levar da melhor forma possível, se você começar a desconfiar que o seu filho ou a sua filha tem aí um grau de mediunidade, saber levar, né? Encaminhar para que eles comecem a entender como lidar com isso, para não ter medo, para não, né? Se bem que não deve ser fácil, dependendo da situação, né? Mas se eles tiverem a compreensão e tiver o apoio dos pais ou, né, de quem tá em volta, isso vai ser muito melhor para eles, né? Então, achei muito válido o relato. E se você tem um filho, uma filha, ou já teve, eu falo assim, que já cresceu hoje em dia, ou uma criança que você desconfia que tem a mediunidade, conta aqui pra gente, deixa o seu comentário, qual é a sua história com a sua criança, manda o seu relato,
tá? Porque a galera não dá muito crédito, né? Quando é criança que fala, você fala, tava imaginando, é amigo imaginário. Imaginação de criança. Nem sempre. Sim, criança tem imaginação muito fértil, criativo, sim. Mas nem tudo é só imaginação. Muitas vezes ela tá vendo mesmo. Tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra você. Se for comentar, que seja com respeito. E a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.